A Bíblia nos mostra muitos exemplos de pessoas que foram usadas por Deus e venceram. Venceram a mágoa, a tristeza, o sentimento de vingança. Esse é o estudo de número 939 aqui do nosso canal Jaboque. Vamos orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. E veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. E a Bíblia nos mostra que quem não entrega o seu coração à vingança e à amargura é honrado pelo nosso Deus. Vamos ao nosso tema, uma menina que ficou na história. O nosso texto base está no livro de 2 Reis, capítulo 5, verso 3, que diz: um dia a menina sugeriu à sua patroa: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, com certeza ele o curaria da sua lepra. A Bíblia nos dá o exemplo de uma menina que tinha todos os motivos para viver amargurada, mas ela agiu verdadeiramente como uma serva do Deus vivo. A Bíblia não menciona o nome dessa menina, não menciona a idade, não fala quem são os pais dela, mas a Bíblia mostra o exemplo de uma menina ou uma menina moça que foi levada prisioneira para a Síria. 2 Reis capítulo 5, o verso 2, a parte A, que diz: numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativa uma menina da terra de Israel. A Síria tinha guerreado contra Israel, o reino do norte, e eles tiveram êxito. Eles foram levados cativos e muitos israelitas morreram naquela guerra. Essa menina foi levada para a casa do capitão da Síria, e esta casa era a casa de Naamã. 2 Reis capítulo 5, verso 2, a parte B, que diz que passou a servir a esposa de Naamã. Ela passou a ser uma escrava, uma serva daquela mulher. Essa menina tem muito a nos ensinar, porque ela era uma menina sensível e percebeu que aquele homem imponente, aquele homem respeitado, ele tinha uma doença incurável. 2 Reis capítulo 5, verso 1 diz assim: Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele. A lepra era uma doença que não tinha cura, e a esposa de Naamã era privada da convivência com ele. Naamã, não podia conviver com seus familiares e nem com as outras pessoas. Muitos leprosos moravam juntos em comunidades, eram rejeitados, desprezados e viviam à margem da sociedade, porque a lepra era uma doença contagiosa. E Naamã, por ele ser um homem de valor para a Síria, um homem importante, poderia até não sofrer como os outros leprosos sofriam, mas uma coisa é certa: ele tinha uma sentença de morte, e esta morte se daria pouco a pouco. Aquela menina que tinha sido levada cativa fez toda a diferença na vida daquele homem. 2 Reis capítulo 5, verso 3 diz assim: um dia a menina sugeriu à sua patroa: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, com certeza ele o curaria da lepra. Aquela menina era uma menina de fé, ela era corajosa, ela era ousada, ela era valente. 2 Reis capítulo 5, o verso 3, a parte A, diz assim, um dia a menina, ela sugeriu à sua patroa, mesmo sendo escrava, mesmo vivendo sem um salário, mesmo não tendo reconhecimento e nem voz,
ela não era ouvida, mas ela não se importou. Ela sugeriu para aquela senhora algo que poderia mudar a vida daquela família. Aquela mulher agiu, aquela mulher contou para Naamã e ela, a menina, ela agradou a Deus, porque Deus, ele havia ordenado a Josué que Josué deveria ser corajoso, deveria ser forte, deveria ser ousado, porque Deus estava com ele e a menina agiu assim. Vamos ver Deus falando para Josué, Josué capítulo 1, verso 9, diz assim: ora, não te ordenei ser forte e corajoso? Não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Aquela menina, ela tinha o Senhor na vida dela e o Senhor era com ela, por isso ela não ficava perdendo tempo alimentando mágoa, alimentando tristeza, alimentando a ira, não. Ela não agia com rebeldia ou até mesmo com hostilidade com aquela família, assim como Paulo nos ensina como nós devemos agir. Efésios capítulo 4, verso 31, toda amargura, cólera, ira, olha só, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda a maldade. Aquela menina agiu com bondade, aquela menina, ela soube fazer o bem, ela fez o que era bom, ela agiu com humildade. Segundo Reis capítulo 5, verso 3, a parte B diz assim: quem me dera o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria. É interessante que ela poderia falar assim, bem feito, quantos males, quantas pessoas Naamã prejudicou, quantas pessoas foram mortas pelo exército de Naamã, mas aquela menina, ela agiu com humildade, ela falou, meu Senhor. O apóstolo Pedro também nos ensina que devemos agir com humildade. 1 Pedro capítulo 3, verso 8 diz, concluindo, tende todos vós o mesmo modo de pensar, demonstrai compaixão e amor fraternal, sede misericordiosos e humildes. Essa menina nos ensina como devemos agir, ela nos ensina que devemos demonstrar compaixão, humildade, amor fraternal, que devemos ser misericordiosas. Paulo também nos ensina que devemos agir assim como Pedro falou. Colossenses 3:12, olha o que Paulo diz: assim como o povo escolhido de Deus santo e amado, revestivos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Então devemos tirar do nosso coração tudo que desagrada a Deus, toda ira, todo ódio, toda mágoa, toda gritaria. E aquela menina é uma menina que nos dá uma lição, é um exemplo de fé. Segundo Reis capítulo 5, verso 3, a parte final diz, com certeza ele o curaria da sua lepra. A fé dela, que o servo de Deus poderia curar Naamã, que agiu com maldade para com os israelitas, pagando o mal com o bem, com certeza agradou ao nosso Deus, porque ela tinha uma vida consagrada a Deus, ela não vivia para si própria. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz assim, em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus, portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxime, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Aquela menina, ela era consagrada a Deus, ela tinha um coração sincero, humilde, ela agia com misericórdia e ela venceu o mal. Quando ela sugeriu para a esposa de Naamã que lá em Samaria, era a capital do reino do norte, tinha um homem de Deus e este profeta, o profeta Eliseu, poderia curar Naamã.
Naamã, ela agiu como nós devemos agir, vencendo o mal com o bem, assim como Paulo nos ensina em Romanos capítulo 12, o verso 20 e o verso 21, diz assim: ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porquanto, agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Ao teu olhar, o mal pode estar vencendo, mas tenha certeza, é Cristo que é vencedor e nós somos mais que vencedores nele. E com aquela atitude, aquela menina demonstrou viver verdadeiramente a palavra de Deus, demonstrou ser perdoadora, demonstrou que realmente servia ao Deus vivo. Provérbios capítulo 19, verso 11 diz assim: sábio é o homem que consegue controlar seu gênio, e sua grandeza está em ser generoso e perdoador com quem o ofende. Olha o exemplo desta menina, ela perdoou, ela agiu com bondade, ela não ficou se alimentando de raiva, de mágoa, de tristeza. E Paulo, ele nos ensina que nós não devemos deixar a amargura nos dominar. Segundo Coríntios capítulo 2, verso 7, agora todavia deveis perdoar e encorajá-lo para que não seja dominado por amargura excessiva. Não podemos pagar mal com mal, não podemos ter amargura no nosso coração. Paulo fala: nenhuma raiz de amargura venenosa esteja dentro do teu coração. E ele também nos ensina que nós devemos perdoar os outros, assim como somos perdoados pelo Senhor. Efésios capítulo 4, verso 32 diz assim: pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros da mesma maneira como Deus os perdoou em Cristo. Aquela menina escrava, aquela serva de Naamã, era uma menina de confiança. Sabe por quê? Porque a sugestão dela chegou até Naamã e ela conseguiu influenciar os senhores dela, pois assim que Naamã soube, ele foi até Samaria e Deus honrou a fé daquela menina. Segundo Reis capítulo 5, verso 14, então Naamã aqueceu, desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme orientação do homem de Deus e ficou completamente curado. Sua pele tornou-se sadia e limpa como a pele de um menino. Naamã foi completamente curado da lepra. A pele dele tornou-se sadia, tornou-se limpa como a pele de um menino. Aquela menina foi um instrumento de bênção na vida daquela família e até mesmo para o povo da Síria. Como nós precisamos aprender com as atitudes de uma menina ou uma menina moça que não tem o seu nome mencionado na Bíblia, mas teve um testemunho de uma pessoa que verdadeiramente servia a Deus. Vamos ver a fala de um homem que foi abençoado pelo testemunho daquela menina. Segundo Reis capítulo 5, verso 15 diz: em seguida retornou à casa de Eliseu com toda a sua comitiva. Ao chegar diante do homem de Deus, declarou: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. Aquela menina que foi um instrumento de bênção na vida de Naamã, ela foi usada por Deus e o nome do Deus Todo-Poderoso foi glorificado. Eu vou concluir. Podemos aprender com o testemunho desta menina que foi fiel, que foi temente a Deus, que agiu com bondade, com misericórdia, que agiu com humildade, ela agiu com fé, ela testemunhou do poder de Deus, mesmo em momento de sofrimento, ela não deixou-se ser
dominada pela amargura. Como nós precisamos aprender com essa menina que não agiu com vingança, que não se alegrou por causa do sofrimento daquele homem, mas que foi usada por Deus para que o nome do Deus Todo-Poderoso fosse glorificado. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para você se inscrever. Se você quiser ver estudos com compromisso com Deus, você pode acessar aqui no nosso canal. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.